Vamos lá, galerinha. Tem uma aulinha hoje de Brasil e Império para vocês aqui, tá? Então, vamos lá ver um pouco sobre o Brasil e Império, história do Brasil. Pessoal, vê só. A história do Brasil e Império vai começar com a independência do Brasil, né? Então, em 1820, nós vamos ter em Portugal uma revolta no Porto exigindo a volta de Dom João VI para Portugal, tá? A família real vai vir para o Brasil em 1808. Isso é um assunto que a gente ainda vai ver, que eu trouxe primeiro independência para vocês e primeiro reinado, tá? Vai vir justamente devido às perseguições de Napoleão Bonaparte, como eu falei para vocês na última aula. E quando chega aqui no Brasil, fica Dom João VI, ele vai fundar no Rio de Janeiro, né, uma corte, digamos assim, no Brasil e vai administrar o Império Português a partir do Brasil. E fica mais ou menos até 1820, que é quando acontece essa revolta no Porto e os revoltosos portugueses exigem a volta de Dom João VI e também a recolonização do Brasil, que em 1815 tinha sido erguido à condição de Reino Unido. Não era mais colônia a partir de 1815, 16, de Portugal. Dom João voltou, mas deixou seu filho Pedro em seu lugar. Por quê? Né? Então temos pelo menos aí duas explicações. A primeira é que Dom João não queria perder o território brasileiro, já que isso poderia acontecer, porque a América estava vivendo vários momentos de independência de países. Os países da América que eram associados às colônias da Espanha estavam se tornando independentes, né? Então havia esse medo de Dom João de perder esse território, só que os portugueses não queriam que Dom Pedro ficasse aqui. Exigiam a volta de Dom Pedro justamente porque eles queriam, de certa forma, recolonizar o Brasil, né? E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I declara que fica no Brasil como regente, né, brasileiro, e até do dia 9 até setembro, Dom Pedro fica aqui como regente. Ele não era imperador ainda. Em 7 de setembro, ele proclamou, né, digamos assim, juntamente com a elite brasileira, ele proclama, né, a independência do Brasil em relação a Portugal. Independência essa que só vai ser reconhecida em 1826 por Portugal, com a negociação entre Brasil e Portugal feita por parte da Inglaterra, tá? Essa imagem aí, né, essa pintura do... Agora eu me esqueci o nome dele. Américo alguma coisa. Essa pintura é uma pintura muito ilustrativa e muito romântica, ou seja, ela não corresponde à realidade, né? Isso não aconteceu, esse grito da proclamação da República, as imagens do Rio Ipiranga em São Paulo, não aconteceu, tá? Isso foi uma coisa muito mais formalizada em termos de documento do que dessa forma. O Império estava... a gente tem a divisão do Império em primeiro reinado, que vai de 22 a 31, quando o Império foi governado por Dom Pedro I. A gente tem a regência, que vai de 31 a 40, quando foi governado por regentes, representantes da elite, né, o Diogo Antônio Feijó, o Araújo Lima. Tivemos também uma regência trina, né? E o segundo reinado, que é o reinado do filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889. É o período mais estável, digamos assim, em termos de política administrativa no Brasil. A independência não saiu de graça, tá? E não foi comum em todo o território brasileiro. Por exemplo, na Bahia, a independência só vai se dar no dia 2 de julho de 1823. No Pará também, somente no outro ano. Em Sergipe também vai ter enfrentamento. Então a independência não foi uma coisa pacífica, nem saiu de graça, né? A independência, por exemplo, custou ao Brasil 2 milhões de libras esterlinas que o Brasil pegou emprestado com a Inglaterra para pagar a Portugal, só para vocês terem noção, né? Então, o Brasil meio que trocou a sua dependência, né? Uma dependência política de Portugal por uma dependência econômica da Inglaterra. A independência significou inicialmente a formação de um Estado e de um povo brasileiro em termos iniciais, né? Porque o povo mesmo, o Estado brasileiro vai ser muito mais confirmado no segundo reinado, né? As instituições do Império vão se tornar muito mais fortes no segundo reinado. E a ideia de que o Brasil se manteve unido durante muito tempo é porque o Brasil se tornou um império. E a imagem de um rei, de um imperador, conseguiu unificar tantas províncias, né, durante o Império em torno da imagem desse imperador. Mas tudo podia ter acontecido, tá?
à força da monarquia como instituição ligada à vinda de Dom João VI para o Brasil, transformando a colônia em metrópole. Então, foi a monarquia, de certa forma, na visão das elites, que tirou o Brasil da condição de colônia e transformou ela num Reino Unido, né? E no Brasil não houve o que se chamava uma aristocracia de sangue, né? Ou seja, os títulos eram importantes porque através deles o imperador agradava a vaidade das pessoas, criando uma corte para lhe servir e também criando uma sociedade de favores. Enquanto o imperador reconhece um duque, um marquês, um visconde e tal, esses homens nobres também vão reconhecer o imperador enquanto a sua liderança política. Por isso que no Brasil, né, existiu esse pacto entre essas elites políticas, proprietárias de terras, de escravos, e o império, né? O imperador, no caso, Dom Pedro I, em sequência, o seu filho Dom Pedro II. A primeira tarefa do primeiro reinado é justamente consolidar a independência, né? Não basta apenas a pessoa dizer eu sou independente para se tornar independente. Era preciso vencer as resistências, que vai acontecer no Nordeste, na Cisplatina, como eu falei, garantindo a unidade territorial, né? Então tem uma guerra na Bahia, tem uma guerra no Pará, tem uma guerra também acontecendo em Sergipe, tem os conflitos internos que o Império precisava organizar, né? Precisava administrar, e obtendo o reconhecimento a partir de 1825, 26, com Portugal, com o intermédio da Inglaterra, né? Via intermédio inglês, é estabelecido um tratado de paz e aliança entre ingleses e o Império Brasileiro, beneficiando quem? Beneficiando muito mais os ingleses em termos econômicos, tá? Em 1824 é necessário elaborar uma constituição para que o Brasil possa ser governado com leis internas, tá? Esse aqui é mais ou menos o território do Brasil no século XIX e como ele era conformado. Notem que Pernambuco era muito maior, tá? Pernambuco ia até a nascente do Rio São Francisco, no norte de Minas Gerais, foi perdendo o território. Essa região vermelha era nossa, é a região da Cisplatina. Foi perdida numa guerra, né? E aí formou o estado do Uruguai, só para vocês terem noção. Não existe o Acre ainda, não existe Tocantins, não existe Brasília. Esse é o mapa do Brasil no século XIX. E aí, para elaborar a Constituição, vai haver algumas divergências entre o imperador e as elites. Primeiro, que o imperador queria o governo centralizado em suas mãos para governar de forma absoluta, absolutista. Já as elites brasileiras queriam limitar, de certa forma, a autoridade do imperador, né? Dom Pedro I põe, então, assim, fim à Assembleia em 1823 e cria uma Constituição que vai ser empurrada a goela abaixo ao povo em 1824. Ao povo e às elites também, que não vão ficar muito satisfeitas com isso, tá? A primeira Constituição de 1824, ela fica conhecida como sendo muito autoritária, porque foi imposta pelo monarca, foi outorgada por Dom Pedro I, ou seja, foi obrigada as elites a aceitarem esse código de leis. E essa atitude desagradou tanto as lideranças que no Nordeste vai haver um movimento conhecido como Confederação do Equador, tá? Que a gente vai ver um pouco mais detalhado na volta às aulas presenciais, que é um movimento independentista, um movimento que lutou pela independência do Nordeste. Então, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte buscaram formar uma confederação em 1824, tá? Propondo a formação de uma república independente do Brasil. Esse movimento foi extremamente perseguido e foi, digamos assim, as principais elites que organizaram esse movimento em 24 foram assassinadas a mando de Dom Pedro I, tá? Então, a Constituição de 1824, ela estabeleceu a divisão dos poderes em executivo, legislativo, judiciário e moderador, que na prática é um poder absolutista. O poder moderador controlava todos os outros três poderes. Então, Dom Pedro tinha poderes totais. O catolicismo como religião oficial, a manutenção do direito de propriedade de bens, que vem desde o período colonial, tanto as terras quanto os escravos. Então, mesmo sendo uma Constituição dita liberal, é uma Constituição que ainda assim defende a propriedade escrava, tá? O voto indireto e censitário, ou seja, só podia votar quem tivesse condições financeiras para ser eleitor, beleza? E o voto era dado em dois momentos. Então tem os que votam inicialmente e os que votam no segundo momento e que podem ser eleitos também. Então é uma forma diferente de organização política eleitoral, tá? E aí o fim do primeiro reinado, pessoal, vai se dar primeiro com as disputas entre o Partido dos Portugueses, que defendiam esse poder centralizado nas mãos de Dom Pedro I,
contra os brasileiros, tá? Também alguns acontecimentos vão fazer com que Dom Pedro I fique bastante impopular e que as pessoas tenham raiva dele, como a perda do território na Cisplatina, que gerou muitos gastos do Brasil, e o Brasil perdeu uma parte do seu território. Então, um imperador que não consegue defender o seu território é visto como um imperador fraco. O aumento dos conflitos internos, a Noite das Garrafadas, que é uma noite na qual Dom Pedro vai para Minas Gerais, ele sai do Rio e vai para Minas para tentar conversar com as elites mineiras, mas ele é recepcionado com violência, porque ele vai ser acusado de ter matado um jornalista, Líbero Badaró, que era um cara que, digamos assim, combatia muito o reinado dele na imprensa. E ele é acusado de ser o mandante da morte desse cara, tá? Do assassinato desse cara. Então, alguns opositores defendem a derrubada do governo, os militares aderiram a essa revolta e, de certa forma, obrigaram Dom Pedro I a renunciar. No dia 7 de abril de 1831, ele renunciou, abdicou do trono em função do seu filho Dom Pedro, que só tinha 5 anos e, de acordo com a Constituição de 24, não podia assumir. Dom Pedro, na verdade, volta para Portugal para reaver o trono português, que estava sendo disputado entre ele e seu irmão Dom Manuel, que estava querendo passar a perna em Dom Pedro, e deixa o seu filho aqui nas mãos de alguns regentes, homens de confiança dele, digamos assim, e esse filho viria a governar o Brasil pós 9 anos. A partir de 1840, Dom Pedro II, com 14 anos de idade, viria a se tornar imperador do Brasil, num processo que fica conhecido como golpe da maioridade, mas isso já é assunto para uma próxima aula da gente, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, tá, desse primeiro reinado, e que vocês possam fazer os fichamentos de vocês e também assistirem outros vídeos, outros resumos, procurarem no livro de vocês também o assunto, tá? Quando a gente for para o Classroom, a gente vai resolver atividades sobre esse assunto, tá? Beijão para vocês, valeu!